Bem, agora eu vou falar sobre funções. E nós temos aqui uma breve definição também do que é uma função. Temos aqui uma breve definição do que é uma função, né? Eu vou começar a falar sobre definição de função, parâmetros e retorno. Então, iniciando aqui com uma definição do que é função, né? Função é um bloco de códigos, né, nomeado, que executa uma tarefa específica, né? Ela pode ser reutilizada em diferentes partes do programa, né? Ter entradas, isso é, parâmetros e retornar valores. E também ela tem como vantagem, né, de se escrever uma vez e usar quantas vezes ela precisar. E temos aqui também a definição de parâmetros. Parâmetros, o que são? Parâmetros são valores de entrada que você parâmetros são valores de entrada que você passa para a função executar a tarefa de forma personalizada. Eles funcionam como variáveis locais dentro da função. E retorno é o resultado que a função devolve depois de executar uma determinada tarefa. E para devolver algo, usa-se palavras retorno. Nesse caso, dentro de uma função, você atribui valores, peça para ele executar uma determinada tarefa e depois, para retornar o resultado dessa determinada tarefa, é necessário você usar a palavra retorno para ele te retornar o resultado daquilo que você executou como tarefa para o programa. Então, nós aqui temos um exemplo de função, um código de função, né, que ele faz o quê? Este código, ele define uma função soma com dois parâmetros, né, inteiros. Nesse caso é o int a e o int b. E depois ele retorna o resultado dessa soma desses dois parâmetros, que é o a e o b, né? E depois temos a função main, né? O main é a função principal que chama a soma e exibe este resultado. Isso é o que? Você vai executar todo o programa lá para cima, né? E depois vai chamar um main que vai executar tudo isso que você fez lá em cima para depois te retornar o resultado. Depois nós temos aqui a questão de escopo de variável. O que é isso, escopo de variável? Escopo de variável é onde uma variável existe e pode ser usada no programa. Ela pode ser escopo local, né? E escopo global. O local só existe dentro de uma função, bloco entre chaves ou estrutura de controle. E o global, ele é declarado fora de qualquer função, visível para um programa, para todo o programa. Por exemplo, aqui no local, né? Exemplo aqui de um escopo local, por exemplo, nós temos aqui, né, o x em todo o main. Podemos ver aqui, temos aqui o x em todo o main e o y só dentro do if. O y só encontramos ele dentro do if. Se x for menor que 5,
int e y recebe o valor de 20. Então, estamos a ver que o y ele está dentro do if. Então, tentar usar o y fora do if dá erro de compilação. Por quê? Porque o y ele está dentro, é uma variável local. Já o x ele é uma variável global, porque está em todo o main. E vamos passar para o exemplo do escopo global, né? Aqui nós temos, né, um exemplo, um código que usa o escopo global, onde o global ele é declarado fora de qualquer função. Isso nós já vimos na definição, e pode ser usada no main e na função principal, né? Pode ser usada aqui dentro da função ou mesmo no main. Então, eis a diferença do local e do global. E temos aqui também algumas leituras, né, dirigidas a funções em C. Vimos que uma função é um bloco de código que executa uma tarefa específica e ela ajuda a organizar, reutilizar e modular o programa. E todo programa em C ele tem pelo menos uma função principal obrigatória que nós vimos lá, que é o main. Também temos uma estrutura. Como é que é a estrutura de uma função em C, né? Uma função em C geralmente ela tem o tipo de retorno, né? O nome da função, que é o parâmetro, o corpo da função, e depois, por final, ela retorna um dado valor. Se ela retornar um valor, se ela não aparecer nada, então quer dizer que esse tipo de valor é void, né? Nesse caso, quando é void, quando não retorna dado, é considerada uma variável void, né? E temos também as partes principais de uma função em C, que tem, conforme nós já vimos no slide passado, né? Tipo de retorno, que ele tem que retornar ou um int ou um tipo int, né? O valor tipo int, float, char ou void, aquilo que eu falei, que se retornar for um programa que não retorna nada, ele é do tipo void, né? E depois o nome da função é identificar o tipo da função, o que essa função vai fazer, atribuir lá um nome na função. Os parâmetros, né, são os argumentos, né, recebem valores de entrada. O corpo da função instruções a serem executadas, como esse código vai ser executado, o que ele precisa, né? Então são corpo, isso tudo constitui um corpo da função. E depois, por fim, tem o retorno, né? Que nós falamos. Retorno, o retorno ele envia o valor de volta para quem chamou essa função, né? Você vai chamar a função lá no main e depois ele retorna, tem que ter retorno alguma coisa. E o tipo de retorno que nós vimos aqui é int, float, char ou void, né? Depois temos aqui a protótipos de função. O que é isso? Ele é opcional, mas ele é recomendado, né? E é declarado antes do main como uma função que deve ser. Exemplo, temos aqui um exemplo de um protótipo de uma função, né? O que faz aqui? O void, né? É uma mensagem, não retorna nada, conforme nós já falamos, e só executa uma ação, que é imprimir o texto só. Olá mundo, vai imprimir só esse texto. Em vez de vir lá, conforme normalmente vem o resultado, né,
da execução do programa, ele só retorna zero, né? E só vai imprimir esse texto aqui. Olá, mundo. Então, para isso, eu preparei 2 exercícios. Preparei 3 exercícios, não sei se vai dar tempo de executar todos eles aqui. Eu preparei 3 exercícios para poder apresentar todas esse conteúdo que se falou sobre função e poder apresentar de forma prática e ver como é que funciona. Então, só para relembrar, eu estou usando o interpretador do Python com Ecolab, e para usar o C é necessário ler alguns comandos, algumas funções, chamar algumas funções para que a linguagem, o código C rode no interpretador do Python, né? E os exercícios que eu selecionei aqui para apresentar como é que funcionam as funções, essa coisa toda, são esses aqui. Crie uma função chamada quadrado que recebe um número inteiro como parâmetro e retorne o quadrado desse número. E no main, peça ao usuário para digitar um número, chame a função e mostre o resultado. O outro é cria uma função chamada Celsius para Fahrenheit que receba uma temperatura em graus Celsius e retorna o valor convertido em graus Fahrenheit. No main, peça ao usuário para digitar a temperatura em Celsius. Chame a função e mostre o resultado convertido. E o último é calcular o fatorial de um número inteiro positivo, n, né, escrito como n fatorial. Exemplo de como esse número será, o fatorial desse número será apresentado. Temos, por exemplo, o número 5. Nesse caso, e é o mesmo exercício que nós vamos fazer lá. Nesse caso, o fatorial do número 5 ele vai ser a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai ser igual a 120. Então, dada essa situação, nós vamos minimizar aqui o slide e vamos abrir o Colab aqui. Eu vou codificar ele, todos os exercícios vou codificar num único notebook daqui do Colab para facilitar. Então, eu vou copiar aqui o exercício só para ter mais ênfase aqui. Vou lá no slide e vou copiar o primeiro exercício aqui. Ctrl C. Vamos lá. Ficou muito grande, vou ter que dividir, dar enter, seleciona o parâmetro aqui, vou ter que aqui, crie uma função chamada quadrado que recebe um número inteiro, vou dar enter aqui. Só para
resultado desse. Vou colocar aqui também em frente o underscore para ficar como no código dá erro. Aqui assim. Gambiarra aqui. Pronto. O que aconteceu aqui? Pronto. Aqui eu vou só para ter visualização do que realmente está pedindo. Então aqui eu vou copiar de novo lá aquele comando principal aqui. Copiei esse comando, sempre tem que copiar o comando. Vou aqui, Ctrl V. E aqui vai ser quadrado, né? Quadrado. Eu vou copiar esse código de novo aqui só para facilitar e vou alterando. Ctrl V. Quadrado de um número. Aqui eu vou colocar int quadrado. Ponto e aqui então ponto
fechar. Só verificar aqui o erro. Agora eu vou copiar esses comandos aqui novamente para compilar, Ctrl V, e para executar, Ctrl V. Vou trocar aqui.
aqui. Quadrado. E aqui é simplesmente quadrado. Vamos lá ver agora se ele compila aqui. Direito, tem um erro aqui no quadrado. Vamos lá ver, tentar resolver isso aqui. GCC quadrado, quadrado. Não vai encontrar porque ele tá dando erro aqui. Tentar limpar aqui, para vamos ver como é que eu copio esse comando. Ah, tá, aqui, ó, tem que apagar isso aqui, ó. Tem que apagar isso aí. Pois é, pessoal, dá erro assim compilando normalmente. Vou tentar compilar novamente. Compilou. E aqui. Pronto. Bora executar aqui. Ele diz para executar um número, né? Colocar o número 1. Daí eu vou dar Enter. Ele vai dizer que o quadrado de 1 é 1. Aí, se eu colocar para compilar novamente, ele pede para executar de novo. 3. Eu vou colocar Enter. Quadrado de 3 é 9. E aqui, de novo, eu vou compilar, colocar para compilar, vai pedir para executar um número, vou colocar 4. Enter. Quadrado de 4 é 16. Então, esse exercício aqui que cria uma função chamada quadrado que recebe um número inteiro, né, como parâmetro e retorna o quadrado desse número e chama no main, peça ao usuário para digitar o número, chama a função e mostra o resultado. Ele está funcionando. Podemos ver aqui, né, que nós usamos um número para poder imprimir o quadrado desse número, usando o que? Usando os comandos de função. Então vamos passar para um outro exercício. Eu vou chamar aqui um outro código. Chama 3 vezes, né? Mais. Já vou indo copiar esses comandos aqui para agilizar. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar o outro exercício.
Vou minimizar aqui novamente para ir para lá para o slide e copiar o que o exercício pede para vir colar aqui para ficar mais claro ainda. Vou colar aqui. Aqui tá pedindo conforme crie uma. Eu vou colocar aqui para todos. Comentário, vou colocar como comentário para não dar erro de sintaxe. Pronto. Aqui ele pede criar uma função chamada Celsius para Fahrenheit que receba uma temperatura em graus Celsius e retorne o valor convertido em grau Fahrenheit. No main, peça ao usuário para digitar a temperatura em Celsius e chame a função e mostre o resultado convertido. Então, mais uma vez, eu vou copiar a função aqui, vou copiar o código todo, na verdade, e vou colar aqui para facilitar. Ctrl V. Então ele pede para fazer o que? Para criar uma função chamada Celsius para Fahrenheit. Então aqui eu vou trocar, né? Celsius. Aqui inclusive já tem um nome, né? Ctrl C. E vou trocar aqui. Vou colocar Ctrl V. Eu vou dar um espaço aqui, Celsius Fahrenheit. Para Celsius Fahrenheit. Ok. Aqui agora, em vez de eu colocar int, é float. Por quê? O tipo de dado é em grau. Float. Vou colocar aqui Celsius. Aqui a palavra. E aqui eu vou colocar float. Pode ficar N mesmo, né? Float. Vou colocar C aqui. Pronto. Chama o main. Aqui eu vou colocar float. Celsius. Ponto vírgula, printf, digite aqui, eu vou colocar no digite a temperatura, digita a temperatura em Celsius. F aqui é F, não é D. Aqui eu vou colocar
Celsius. Dois aqui, foto, Então, pessoal, aqui nós temos essa fórmula, por quê? Porque já é um número exato para se calcular Celsius para Fahrenheit, né? É um número para poder fazer o cálculo de Celsius para Fahrenheit. E posteriormente nós temos aqui o comando para chamar e o comando para executar, né? Que nesse caso aqui será Celsius, Fahrenheit, e aqui será também Celsius, Fahrenheit. Aqui só será Celsius, Fahrenheit. Então, aqui está o código, aí vamos ver se ele executa, se tem algum erro. Podemos ver que ele executou 0. E aqui também ele executou, e aí vamos ver. Pronto,
ele pede, digita a temperatura em Celsius. Por exemplo, eu vou digitar 30 graus Celsius. Ele vai converter em Fahrenheit. Eu volto novamente aqui para compilar, né? E deu um erro aqui. Limpar. Voltar novamente. Digite a temperatura 40. E aí eu dou Enter, ele vai transformar em Fahrenheit. Então esse é mais um dos exercícios. E vamos pegar um outro exercício, o terceiro nesse caso. Eu vou ser o segundo nesse caso, né? Vou lá, minimizo essa parte e abro o slide. Tem uma função chamada, nesse caso, o terceiro, realmente. Calcula o fatorial de um número inteiro positivo n, escrito como n fatorial. Ctrl+C, minimizo novamente aqui, vou lá no Colab e clico aqui. Antes eu coloco Ctrl+V. Pronto. Aqui. Calcule. Eu sou aqui para ficar como comentário. E aqui também vou colocar aqui, eu vou puxar para cá. Pronto. Aqui. Calcular um fatorial de um número inteiro positivo n, escrito como n fatorial. Por exemplo, o número 5, que o fatorial desse número será o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que no total vai ser 120. Isso podemos fazer também com os outros números. Então, para começar, eu vou copiar novamente este código aqui. Ctrl+C e vou colar aqui Ctrl+V. Assim também como estes comandos aqui. E vou colar aqui, como também este último comando C, e vou colar aqui. Pronto. Aí tá para fazer as alterações, dá para fazer as alterações. Então, aqui neste exercício, o que que nós vamos fazer? Vamos mudar aqui e colocar aqui o que realmente ele pede, né? Aqui, como é número, primeiramente vamos começar aqui, na declaração da variável, né? Aqui vai ser vamos apagar isso aqui. Aqui vai ser int, porque número, int n. Depois aqui colocar long, porque o número longo, né? Long. Long. Fatorial. Já vem, pessoal.
Escrever aqui. Aqui é D. Aqui é aqui.
aqui. Mudar aqui também. Fatorial. Aqui eu vou mudar fatorial. C. Aqui eu vou escrever fatorial. E aqui também eu vou escrever fatorial. Pronto. Vamos lá ver se não tem nenhum erro de execução aqui. Só fazendo uma breve explicação, que já tem um erro aqui. Que já tem um erro. Possivelmente eu não fechei alguma chave aqui. If, fechei. Else, abri, fechei. For. Aqui ó, for. E fechei, retorno. Tô dando algum erro aqui. Tô dando algum erro. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, né? Esse fechou. Peraí. Aberto. 2 abertos. Fechado. 3 abertos. 4 abertos. 4 abertos. 2, 3, 4. Só tem 2, 3. Realmente. Esse abriu aqui. Esse abriu aqui, fechou aqui. Esse abriu aqui, fechou aqui. Esse abriu aqui. Tem que ter mais uma chave aqui. Esse é do meio.
Tem mais uma chave aqui. Vamos lá ver. Pronto. Agora vamos colocar lá para executar. Foi. Executou. Pronto. Pessoal, tem disso, né? Codificar. Eu não sou expert também. Mas vamos lá. Ele tá dizendo digita o número inteiro. Vamos lá ver. Não vamos digitar um número muito grande não, 6. Então, vamos executar de novo. Vamos apagar aqui. Limpar essas saídas. Vamos executar. Digita um número positivo. Vamos lá ver. Desculpa. Coloquei aqui 6. Ó, abri outro comando aqui. Vou fechar aqui. Digita o número 4. Aí. Algum erro tá dar aqui, pessoal. Algum erro. Int fatorial. Possivelmente eu fechei. Olha aqui. Possivelmente deve ser um erro aqui. Essa chave aqui. Tentar ver onde que... Ah, tá. Tá. Faltou um comando aqui, pessoal. Eu vou colocar bem aqui. Por isso é que não tá printf. Não tá lê o número. Printf. Printf. Aqui. D. Aqui é D. Vamos colocar o fatorial também. Igual. Fatorial. 11 unidades. D. Quebra. Né? Tem
Vamos lá verificar. Main, abriu, fechou, 2, 3, 4. Vamos lá ver se desta vez vai. Vamos lá ver. Desculpa. É necessário parar aqui. Vamos limpar aqui. Vamos lá ver. Erro aqui. Aqui não é 11, é L. Pronto. Vamos limpar aqui. Executar de novo. Vamos limpar isso aqui. Vamos executar novamente. Também vamos limpar isso. E aqui também vamos executar. Agora vamos lá ver se resulta. 4. Pronto, agora deu. O fatorial do número 4 é 24. Então podemos ver aqui. E só para uma breve explicação, o que é que esse código faz? Então, aqui nós vimos que eu usei aqui long, porque usando esse long, ele é usado para suportar números bem maiores. Imagina se eu colocar fatorial de 100, fatorial de 1000, né? Então, esse long, ele é usado para calcular números maiores. E aqui o for, né? Nesse caso, o que ele faz? Ele é o laço que é usado para multiplicar de 1 até n, né? Como nós vimos que o fatorial de um número é ele mesmo vezes os números que estão abaixo dele, multiplicado e calculando essa multiplicação que é o fatorial. Então o for ele ele é um laço para multiplicação, um número que vai de 1 até n. E aqui o fatorial, o que ele faz? Ele multiplica o fatorial por i a cada passo. Se n for menor que 0, mostra uma mensagem de erro. Não existe fatorial negativo. Se o n for maior, ele já apresenta um valor positivo. E depois aqui nós temos a opção também de scanf, né? Que faz o que? Ele lê o número do usuário. Nesse caso, dado o número, né? Ele vai dado um número positivo, ele vai digitar o fatorial que faz a multiplicação dos números que estão abaixo dele e apresenta o resultado. Então, voltando no slide, temos aqui dicas finais, né? Que é de nomes claros às funções. É necessário colocar nomes claros. Se o exercício ou o problema pede para fazer a fatoração de um número, já coloca lá a questão fatorial. Se ele pede para ler o número inteiro, então você já coloca lá ler o número inteiro, ser específico, que é para não confundir. Porque muitas das vezes nós, a declararmos a função lá, a declararmos o nome, se nós colocarmos nomes assim aleatórios depois no main, quando nós tivermos que chamar essa função, dá erro, assim conforme é visto aqui na codificação, né? Um errozinho, vai dar uma falhazinha que você não colocou devidamente, uma letra, quanto mais um nome, né? Usa funções curtas para separar responsabilidades.
Use comentários para explicar o que cada função faz e use protótipos para organizar o código. Então, nós vimos tudo isso que nós aprendemos aqui nessa aula, né? Com a implementação desses 3 exercícios. E para finalizar esse conteúdo, temos aqui a conclusão, que diz o que? Funções são essenciais para escrever programas claros, organizados e reutilizáveis. Elas quebram problemas grandes em partes menores, facilitando o entendimento, teste e manutenção do código. Usar funções bem estruturadas ajuda a evitar repetições de códigos, economiza tempo e torna seu programa mais modular. Em resumo, programar com funções é programar de forma inteligente e profissional. Então eu agradeço mais uma vez a atenção e a seguir vem um outro tópico da linguagem C. Obrigado e até já.